E estamos aqui, né, hoje para conversar com o tradutor de um livro extremamente importante. Trata-se do Cláudio, né, que eu vou apresentar para vocês agora, e ele vai contar um pouco da sua trajetória. Ele que, na verdade, né, fez a tradução deste livro, História da Liberdade do Pensamento. Né? O autor deste livro é John Wagner Bury e ele traduziu, né? E agora está à disposição de todos nós para lermos. Ele vai falar do conteúdo do livro, do foco do livro, que realmente eu achei interessantíssimo. Cláudio Ferreira, né? É isso? Cláudio, é um prazer te ter aqui para falar de cultura, né? Para falar de um livro que sem dúvida é tão importante. A gente sabe que a grande maioria das pessoas, se não a grande maioria, mas uma grande parte, não compraria um livro em inglês para ler, né? Porque não teria condições de o fazer, em face de não entender a língua, né? Então, essa tradução veio a calhar, sem dúvida nenhuma, posto que o conteúdo é de fundamental importância. Então, eu gostaria que tu dividisses com os nossos telespectadores um pouco da tua história e como chegasses até a tradução desse livro. Tá bom. Em primeiro lugar, assim, ó, a veia intelectual, a vontade de ler, principalmente, e escrever foi uma consequência. Há muito tempo atrás eu li que depois de tanto ler, a gente acaba, a consequência natural vem a ser escrever. E a questão é o seguinte, houve um determinado momento da minha vida profissional que eu precisei me dedicar ao estudo de um idioma. E aí eu, claro, por uma questão de uso mais corrente, o inglês foi natural. Mas eu não queria me dedicar só ao estudo do idioma sem uma conclusão prática, algo prático concluído no final, o estudo por si só do idioma. Porque aí a minha questão era o seguinte, aplicar onde, aplicar em quê? E aí eu pensei, bom, então quem sabe se eu traduzisse alguma coisa. E aí que veio justamente a busca o que traduzir, e aí eu comecei a procurar títulos, né, há muitos títulos que não estão em domínio público, e aí eu me deparei com essa questão dos direitos autorais, do registro de obras, mas eu me deparei com essa obra, que pelo título História da Liberdade de Pensamento, de pronto eu já me apaixonei, e depois eu, com a obra em inglês, claro, procurei auxílio de colegas com mais conhecimento sobre os conteúdos, mas enfim, com o conhecimento que eu tinha do idioma e com a paixão pelo que o tema me despertou, eu me entreguei completamente durante 2 anos, tendo basicamente 1 hora por dia para traduzir, e depois de 2 anos, depois de muita pesquisa, eu consegui concluir esse trabalho. E conta para nós, tu passasses também pela igreja anglicana, né? Lá, inclusive, tu tributas como uma oportunidade que também tivesses para materializar essa tradução. Exatamente. Eu trabalhava numa área que não era condizente com as minhas aspirações. E a carreira eclesiástica sempre me chamou a atenção. Foi por isso que eu optei por me tornar anglicano e tentar ir pelo viés da vida eclesiástica. A igreja anglicana, a essência dela é o idioma inglês, então isso veio a calhar com a minha decisão anterior de estudar o idioma, enfim. E lá nesse local, no seminário, foi onde eu só tinha 1 hora por dia para me dedicar. Mas lá eu encontrei colegas, professores que me ajudaram, tanto no idioma quanto no conteúdo da obra em si. Mas foi essencialmente no período que eu estava no seminário anglicano que eu me dediquei a essa tradução. Muito bem. Eu gostaria também que tu falasses sobre o livro, né? Porque na verdade as pessoas que estão nos assistindo, né, vão querer saber onde adquirir o livro e, sem dúvida nenhuma, para que desperte essa atenção, tem que saber o que versa o livro, né? Então vamos falar sobre ele? Claro. Bom, a essência do livro é o seguinte, o próprio nome, o nome já é bem esclarecedor, né? História da Liberdade de Pensamento. Mas o foco todo do trabalho é justamente a luta entre a razão e o poder. Muitas vezes quem tem a razão não tem o poder, e muitas vezes quem tem o poder suprime quem tem a razão. E aí o livro trata todo sobre esse aspecto. Ele é uma espécie de ensaio. O ensaio em si ele tem uma certa liberdade.
mas o autor tinha muita propriedade. Então ele narra fatos, ele dá nomes, datas, não são fatos soltos, assim, é tudo muito, as ideias muito bem concatenadas e explícitas. E essa questão do poder, ele demonstra no trabalho, que vem a acontecer, e até hoje acontece. No primeiro capítulo ele deixa isso claro, que até hoje não... Ele concluiu essa obra de 1914, mas se nós formos ver a essência da obra, ela ainda é atual. Principalmente em países onde a liberdade de expressão não é tão livre assim quanto se imagina. Mas o livro trata disso. Então ele é um ensaio assim, desde a idade, da Grécia e de Roma, passando pela... tem esse aspecto temporal, cronológico, assim, passa pela Grécia, por Roma, pela Idade Média, pelo Iluminismo, século XVII, XVIII, até tratar mais no aspecto contemporâneo, mas sempre focando na luta que o pensamento, que a ideia, que os livros tiveram que travar com quem tem poder, reis, enfim, déspotas, para se fazer valer, né? O livro trata de exemplos conhecidos e de autores que foram perseguidos, de editores, livros que foram queimados, pessoas que foram presas, multas que eram atribuídas. Então, o livro trata todo desse aspecto, do empenho, da força que certos escritores passaram, trabalho que passaram para justamente poder fazer valer suas ideias e divulgá-las. Muito bem. Então, assim, quem adquiriu o livro História do Pensamento, né? O que retira dele para a vida de hoje, na ótica do tradutor? Bom, em primeiro lugar, que justamente essa batalha continua. Seja muitas vezes, principalmente no trabalho, dependendo de onde a pessoa trabalha. Se a gente for comparar com certos países que não têm liberdade de imprensa, ou ela é muito restrita. Mas, enfim, é um trabalho assim, de viés filosófico, histórico e religioso. Porque houve toda essa parte, principalmente essa parte da Inquisição na Idade Média, onde a igreja, por meio dos seus clérigos, dos seus representantes, obstruía muito esse acesso à leitura. Então, esse trabalho é excelente para a pessoa, principalmente, se situar ao longo da história de todo o trabalho que foi, para hoje a gente ter um resquício, ou um pouco desse acesso. Porque os livros são isso, né? Os livros é o acúmulo de conhecimento ao longo dos séculos que está disponível. Então, se um livro às vezes está empoeirado ou num lugar guardado, numa biblioteca, houve um processo muito lento e às vezes doloroso de perseguição e de morte até, para aquele livro ser escrito, para ele chegar até onde ele chegou. Eu trabalho muito com bibliotecas, auxilio bibliotecas, e vejo muitas pessoas dizerem que em tal biblioteca não tem livro bom, mas todo livro tem a sua história, tem o seu conteúdo, tem a sua aplicação, e, enfim, se a gente conhecendo esse livro, conhecendo o trabalho que as pessoas passam, ou passaram para escrever, ou a perseguição que sofreram, enfim, a partir desse momento começa a dar mais valor à liberdade de expressão, porque isso é tratado bem no começo do livro. Não adianta a pessoa saber ter esse pensamento, mas não poder expressar. Não vai ser de valor, vai ser quase valor nenhum se ele não puder expressar. E isso também é o que trata a obra. Tu pensar, primeiro poder pensar e principalmente poder expor o que está pensando. Esse livro vai trazer à tona, mostra para o leitor justamente todo esse processo e nos alerta para continuar batalhando por isso, porque a gente sabe que em determinados lugares profissionais, enfim, não é possível se expor como se gostaria, enfim. O livro trata em alguns aspectos sobre a retórica, sobre uma parte das artes liberais, artes essas que eram ensinadas para que a pessoa tivesse tendo conhecimento de algumas matérias básicas, retórica, dialética, enfim, artes e gramática, pudesse ter eloquência, defender suas ideias, porque muitas vezes a força ela suprime de uma maneira que não dá muita chance para quem está se defendendo, mas a partir do momento que a pessoa tem o conhecimento, e isso é fantástico quando a gente está aprendendo, estudando, é que a partir do momento que tu tem conhecimento, tu tem argumentos. Sabendo colocá-los de forma lógica, começa-se o diálogo, que é a parte da dialética.
Então aí a pessoa começa a ter uma oportunidade de debate. Claro, se há possibilidade, se um governo despótico ou um príncipe, enfim, como falava Maquiavel, né, ou não permite isso, aí já é outra parte desse desenvolvimento. Mas com esse trabalho a pessoa vai poder ter essa ideia geral de como é que isso foi difícil chegar em alguns momentos do jeito que a gente conhece hoje.